eu gostaria de fazer uma breve oração. Eu sei que já oraram, mas eu gostaria de orar. Senhor, eu coloco, Senhor Deus, diante do Senhor a minha vida, Pai. E sei, ó Deus, que assim como esses textos que vêm no meu coração, que o Senhor me tirou de um lamaçal, e que o Senhor me trouxe aqui, e que o Senhor me transportou para o reino do Filho do Teu amor. Pai, aquilo que o Senhor tem falado no meu coração, aquilo que o Senhor tem ministrado em minha vida, Pai. Eu te peço, Senhor, que nesta manhã o Senhor fale com a Tua igreja, em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, o Senhor te trouxe aqui nesta manhã. Ele quer falar com você. Talvez você tenha entrado aqui achando que veio por vários outros motivos, ou mais um domingo apenas que você estava vindo para a igreja. Mas eu te peço, em nome de Jesus, não deixe que nada atrapalhe sua concentração. Quando eu estava preparando, eu estava lembrando que eu tenho feito isso com esse aparelho aqui. Ó. Quando eu chego aqui na igreja, tem um bolsinho aí na frente, onde está o envelope do dízimo e da oferta. Eu ponho ele no silencioso e jogo ele lá dentro. Porque se ele vibrar, é uma tentação para olhar esse negócio. Se ele tocar, você sai. Eu já vi assim, pessoas saindo do culto e entender. O Senhor está falando com você nesta manhã. Amém? O que é mais importante? O celular? Deixa isso daí para lá, irmãos. Depois nós olhamos para Ele. Quando sair daqui, o Senhor está cuidando das suas coisas. O Senhor está cuidando da sua casa. Não há nada que você possa se preocupar lá fora, que o Senhor não esteja cuidando. Amém? O tema da pregação, então, como eu disse para vocês, louco. Essa palavra louco é uma descrição do grego. Tem um aplicativo que eu tenho na minha Bíblia que ele tem com Strongs, que é com dicionário. Você pode baixar ele também, é interessante para você estudar a Bíblia. E quando você clica lá nesse louco para ver o que significa, ele está escrito assim: adequadamente irracional, estúpido, ignorante, egoísta, precipitado ou moralmente incrédulo. Na tradução, 10 vezes é usado como tolo, uma vez é usado como imprudente. Então, eu gostaria de ler o texto principal, que é Lucas 12, de 13 a 20. Alguém da multidão disse, deixa eu ler lá para todos acompanharem juntos. Alguém da multidão disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra o tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, disse-lhes: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com você? Quem ficará com o que você preparou? Até aí. Vivemos em uma sociedade onde a igreja está inserida, irmãos, egoísta e cada vez mais incrédula. Nós vivemos focado em tudo que é passageiro, em tudo que desaparece rapidamente. Deixamos que os prazeres da carne e as nossas emoções comandem as nossas vidas. Confiando que a nossa capacidade ou nos nossos méritos. Até as igrejas têm adulterado o evangelho.
para não confrontar, para não magoar, para não justificar comportamentos e ganhar a simpatia daqueles que lotarão os templos, mesmo que não tenham compromisso com o verdadeiro evangelho. O que importa nos nossos tempos é que as pessoas estejam lá dentro da igreja. Não importa se elas conhecem a Deus, não importa se elas têm vivido de maneira louca, não importa que elas tenham vivido de forma que não agrade ao Senhor. Tem uma frase de Santo Agostinho que diz assim: se você crê somente no que gosta do Evangelho e rejeita o que você não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 13:5: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a si mesmos. Não percebem que Cristo, Jesus, está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Provem para ver se vocês estão na fé. Provem a si mesmos. Lamentações 39:40 diz assim: então, por que nós, humanos, nos queixamos quando somos castigados por nossos pecados? Em vez disso, examinemos nossos corações e voltemos para o Senhor. Muitas vezes nós vivemos desta forma, buscando como esta parábola, ele fala de uma pessoa que teve os seus bens, a sua plantação deu muitos frutos, e nós fazemos planos, planejamos a nossa vida, planejamos o dia de amanhã, como vou trabalhar, o que vou fazer, aonde eu quero chegar, humanamente falando, mas nós, muitas vezes, não temos olhado para aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Eu estava lendo um livro onde o título dele é o Evangelho das Insondáveis Riquezas de Cristo. E ele traz assim uma frase que também falou bastante no meu coração. O eixo da obra redentiva de todos os povos, sem distinção, tanto os judeus como os gentios, tem que ser chamado pelo Pai, convencido do pecado pelo Espírito Santo e convertido, regenerado pela obra suficiente de Cristo. Como está escrito lá em Romanos 3:10, não há um justo sequer, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, Romanos 3:23. Quando Deus nos chama para pedir a sua alma, qual condição reflete a sua vida? Quando Deus te chamar, se Ele te chamar hoje, como eu falei aqui, hoje ainda pedirão a sua alma. Louco, como você tem vivido? O que você falaria para o Senhor? Se ainda hoje o Senhor te chamar para com Ele, o que você levará? Para onde você vai? Você tem certeza da sua salvação? Você sabe qual é o caminho que você tem traçado da sua vida? Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus. Como em Romanos, no capítulo 1, 18 em diante, eu gostaria de ler com vocês. Romanos 1 fala do gentio, aquele que não conhece a Deus, a maneira como que ele vive. E eu queria, para a gente poder entender se somos loucos ou não, tentar identificar de qual maneira que nós estamos vivendo, de qual maneira que nós temos vivido a nossa vida cristã.
Dá para colocar na versão transformadora, Gui, por favor? Assim Deus mostra do céu a ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Por meio de tudo que Ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas. Com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizem-se sábios, tornam-se tolos. Trocaram a grandeza de Deus imortal por imagens de seres humanos, mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Continua até o 32. Por isso, Deus os entregou a seus desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com as mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticam atos indecentes com outros homens, e em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, e o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las, e o pior, incentivam outros também a fazê-los. Será que nós estamos vivendo nesse tempo aí? É que isso é uma realidade hoje? O apóstolo Paulo estava falando dos gentios, daqueles que não conhecem a Deus. Eles não só praticam essas coisas, mas também eles incentivam os outros a praticar. Quantas pessoas no mundo, como o pastor já falou aqui anteriormente, quantos estão necessitando de que nós sejamos cristãos, nascidos de novo, transformados pelo poder do Espírito Santo, para sermos sal e luz neste mundo que está vivendo essas coisas, que sempre viveu e ainda continua vivendo esta palavra. Chega a doer no coração lendo todas essas coisas, sabendo que a humanidade está vivendo dessa forma.
Mas o apóstolo Paulo, no capítulo 1, seria fácil, nós agora falamos, não, está vendo? Deus os entregou. Deus os entregou para que eles vivessem assim. Nós não precisamos fazer nada. Deixa que eles morram. Afinal, a palavra diz, eles merecem morrer por causa disso. Merecem morrer. Merecem morrer. Sabe aonde? Juntamente com Cristo, ali na cruz. Morrer para os seus desejos, morrer para as suas vontades, morrer para o seu pecado e viver uma nova vida em Cristo Jesus. E nós somos a igreja que deve anunciar essas coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o apóstolo Paulo não para aí, ele também fala com a igreja. A partir do capítulo 2, ele fala assim, talvez vocês pensem que podem condenar esses indivíduos, mas é igual a eles, não tem desculpa, diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros, pratica as mesmas coisas. Põe no 17, 2:17 para mim, Guilherme, por favor, até o 24. Você que se diz judeu, se apoia na lei do Deus, se orgulha em seus relacionamentos, especialmente com Ele. Conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo, porque foi instruído em sua lei. Está convencido que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Considera-se capaz para instruir os ignorantes e ensina os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dará pleno conhecimento e verdade. Pois bem, se você ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? Diz a outros que não roubem, mas você mesmo rouba. Afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera. Condena a idolatria, mas rouba objetos dos templos. Você que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus, desobedecendo as leis? Não é de admirar que as Escrituras digam, os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. Como nós, igreja, temos vivido? Nós temos sido bons exemplos para aqueles que estão lá fora? Ou nós, igreja, estamos fazendo as mesmas coisas que eles? É dura essa palavra, irmãos. Eu sei que é dura. Não precisa dar glória a Deus. É dura. É dura porque ela bateu forte em mim também. O que nós temos feito? Qual tem sido a nossa vida? Como nós temos nos comportado? Essa palavra aqui, o religioso, aquele que só frequentador, aquele que não vive o evangelho que escuta no domingo, a partir de segunda-feira, é uma outra vida. É desse que a palavra de Deus está falando. Aquele que é religioso, ele está falando do judeu, ele punha a lei na ponta da língua, mas não vivia o evangelho. O evangelho não é a lei. O evangelho não é viver de qualquer forma. O evangelho é estar pregado na cruz juntamente com Cristo. É viver uma nova vida transformada. É viver uma nova vida em Cristo Jesus. O evangelho é a boa notícia para resolver o pecado, tanto do gentil como do judeu. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Efésios 2, 8 e 9. Nós somos salvos pela graça. Não há nada que eu possa fazer. Eu não posso ser um religioso porque isso não me salva. Eu não posso ter uma vida moral que isso não me salva.
O que salva é a graça de Deus, mediante a fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra, da mensagem. Nós já lemos bastante versículos aqui. Se você não sair daqui entendendo nada, muito dessa palavra vai edificar a sua fé. Mesmo que eu tenha um testemunho para contar, irmãos, eu não sei explicar. Mas em um tempo na minha vida, eu entrava na igreja, eu saía. Se você me perguntasse o que foi pregado, quando eu falei do celular, porque isso é apenas uma distração. O conversar, um assunto que você pode deixar lá para fora, é uma distração. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e não ouvimos nada que as pessoas estão falando. As pessoas estão aqui em cima falando, que o pastor está ministrando, que o louvor, eu vou fazer uma menção honrosa aqui, o louvor, nos últimos tempos, tem me edificado. Canções e louvores com letras que louvam e adorem ao Senhor. Eu quero agradecer ao Ministério de Louvor por ter sido instrumento na minha vida. Amém? Glória a Deus. Isso é para a glória do Senhor, irmãos, porque quando nós cantamos um louvor igual esse, Majestade Santa, há alguns domingos nós temos cantado letras tremendas aqui que nos edificam, nos enche da presença de Deus. Se você não tem sentido isso, irmãos, misericórdia, peça ao Senhor. Peça ao Senhor que a sua concentração, ore antes de sair de casa. Ore, Senhor, minha concentração no culto, Senhor. Eu quero lá louvar ao Senhor, adorar ao Senhor junto com os meus irmãos, para que cheguemos aqui e possamos sentir a presença do Senhor, que possamos saber que estamos fazendo aquilo que é a vontade do nosso Deus, que é adorar ao Senhor. Como eu estava dizendo, Romanos 6, Guilherme, por favor. De 4 a 8. Romanos 6. Está no 5. Isso. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre as nossas vidas, e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. O batismo que fomos batizados com Cristo foi na morte dele. Eu e você precisamos estar crucificados lá na cruz, junto com Jesus. Você já foi crucificado? Você está com Jesus? Não precisa responder. Lá no início, eu li 2 Coríntios 13, 5. E o apóstolo Paulo ele fala para os cristãos lá de Coríntios: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a si mesmo. Aonde você está em Cristo Jesus? Você foi batizado o batismo de Jesus? Você morreu com Cristo? Você está lá pregado na cruz juntamente com Ele? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. O meu desejo foi sepultado com Cristo. As minhas vontades foram sepultadas com Cristo. A minha vida está em Cristo. Se eu morri com Ele,
eu ressuscitei com Ele para uma nova vida em Cristo Jesus. Essa é a diferença entre estar no mundo, ser um religioso ou viver o Evangelho. Eu gostaria de convidar o grupo de louvor para se posicionar. Enquanto isso, irmãos, feche seus olhos. Eu me lembro a primeira vez que o Paulinho da Mauricéia me chamou para ir num batismo. Ele já falava de Jesus para mim, porque meu pai tinha morrido e eu queria saber mais sobre isso. E o Paulinho foi uma das pessoas que pregou o Evangelho para mim. E eu me lembro, eu cheguei lá naquele batismo. A voz do Piva, naquele primeiro jovem que entrou para se batizar. Ele, a voz poderosa do Piva, né, ele falou assim: Pedro, você recebeu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? E o Pedro respondeu: sim, eu recebi o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. E aí o Piva respondeu: como ministro do Evangelho, eu te batizo. Diante da sua pública profissão de fé, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa frase do Piva, naquele batismo, ela soou no meu coração. E eu não entreguei minha vida a Jesus aquele dia, não. Endureci o coração aquele dia. Mas depois que eu saí dali, aquilo... O que eu sou? Para onde eu vou? Até o dia 7/7/1997. Na casa do Heron e da Lúcia. Uma célula. Onde ali pregaram o Evangelho, falaram de Cristo. E eu levantei minha mão, dei um passo à frente, entreguei a minha vida para Jesus. Daquele dia em diante, minha vida nunca mais foi a mesma. As minhas vontades ficaram lá na cruz, juntamente com Cristo. Os meus desejos, o poder que operava em mim, o império das trevas que operava em mim, o Senhor foi lá e me resgatou. E me transportou para o reino do Filho do seu amor. Com os olhos fechados, eu quero que você tenha um momento entre você e Deus. O que você tem feito da sua vida? Qual é o conceito de evangelho que você tem vivido? Você já se entregou verdadeiramente a Jesus? Ou você tem sido um frequentador? As suas ações dentro da igreja são iguais às pessoas que estão lá fora? Ou você tem uma vida transformada? Porque eu quero te dizer, é loucura depender dos seus bens. É loucura depender da sua capacidade. É loucura achar que a vida consiste em o que você possui. É loucura achar que você é salvo porque você é bonzinho, pelos seus méritos, pelos seus esforços. Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus respondeu a Nicodemos: eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Charles Spurgeon tem uma frase que ele diz assim: assim como a chuva penetra no solo, ore ao Senhor para que seu evangelho penetre na sua alma.
Senhor, como igreja do Senhor, Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Pai. E eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale o coração da Tua igreja, Pai, de forma individual, de forma, Senhor Deus, particular. E que nesta manhã, Senhor, que haja, Senhor Deus, o arrependimento. Que haja, Senhor Deus, o novo nascimento. Que haja, Senhor Deus, o regenerar do Teu Espírito Santo para aquele que estava morto no pecado. Mas que nesta manhã, Senhor Deus, que haja vida, vida em Cristo Jesus. Mas somente para aqueles que estiverem crucificados, os seus desejos e as suas vontades em Cristo Jesus. Pai, eu sei que o Senhor é aquele quem chama, porque é do Senhor, para o Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. O Senhor chama nesta manhã. Fala com aqueles que o Senhor quer falar, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha agora convencer do pecado. Que o Teu Espírito Santo venha agora convencer da iniquidade. E que pela obra redentora de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, que o Senhor, Deus, faça com que a Tua igreja se levante pela fé em Cristo Jesus e que tenha, Senhor Deus, uma vida que glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. E você que nunca tinha ouvido, talvez, ou não tinha compreendido, porque como eu disse para vocês, foi um dia específico, em que naquele dia o Senhor falou ao meu coração, naquele dia eu entendi, teve um insight, o Espírito Santo mostrou claramente quem eu era e aonde eu estava. Se isso aconteceu com você nesta manhã, e você quer entregar, falar: Senhor Jesus, a partir de hoje, eu quero viver para o Senhor. Eu quero te convidar para que você venha aqui na frente, e nós como igreja do Senhor, vamos orar por você. Se você teve esse desejo no seu coração, talvez você nunca fez uma oração dessas, mas também talvez você tenha feito uma oração dessas, e ela nunca foi verdadeira na sua vida. Falando assim para o Senhor: Senhor Jesus,